vamos continuar nossos estudos para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e hoje vamos falar sobre a educação na Constituição Federal de 1988. Então, o que a nossa lei maior traz para nós a respeito desse tema? Já nos primeiros artigos, como por exemplo no artigo 6º, é declarado que a educação é um direito social de todas as pessoas, de todos os cidadãos brasileiros. A educação é um direito também dos trabalhadores urbanos e rurais. Há também na Constituição que somente a União poderá legislar, ou seja, criar leis e normativos sobre a educação nacional. Somente a União poderá criar leis ou normativos sobre a educação nacional. Isso porque a União tem uma competência privativa, tá? E é uma competência comum dos estados, do Distrito Federal e dos municípios proporcionar os meios para acesso à educação no Brasil. Então, os estados, Distrito Federal e os municípios, eles têm essa competência em comum, que é proporcionar os meios de acessar a educação. A Constituição Federal também nos diz que é uma competência concorrente, ou seja, União, estados, DF, municípios legislarão sobre a educação. Compete aos municípios manter os programas de educação infantil e de ensino fundamental. Aí, então, a partir dos artigos 205 em diante, nós temos ali o tema da educação nacional propriamente dito. Nesses artigos, a gente tem lá que, primeiro de tudo, a educação é um direito de todos os brasileiros, homem, mulher, não importa. Todos os brasileiros têm o direito de educação e que é um dever do Estado e da família. Então, quem tem que ofertar, quem tem que oferecer? A obrigação é de quem? Do Estado e da família. A educação, segundo a CF 88, será promovida e também incentivada com a colaboração da sociedade. Então, aqui a Constituição Federal, ela coloca as responsabilidades e ela não deixa a educação somente sob a responsabilidade do Estado, do poder público. Pelo contrário, ela coloca como um dever do Estado e da família e também que ela deverá ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. A educação, ela visa 3 objetivos principais. Quais são esses objetivos? O primeiro é o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, segundo a nossa Constituição Federal de 1988, todos os cidadãos brasileiros devem ter um pleno desenvolvimento de sua pessoa. A educação deve visar esse alvo, deve tentar alcançar esse objetivo. O segundo é o preparo para o exercício da cidadania. Então, através da educação, as pessoas serão preparadas para exercer sua cidadania criticamente. E terceiro, a qualificação para o trabalho. Então, que a educação também seja para a formação, para a qualificação para o trabalho. A educação, ela é regida por nove princípios, segundo a Constituição Federal de 1988. 9 princípios da Constituição, da educação pela Constituição. São eles. O primeiro princípio é o princípio da igualdade. O que se quer? Se quer que as condições de acesso e de permanência na escola sejam iguais para todos, tá? Segundo princípio, que se haja liberdade. Liberdade para aprender, liberdade para ensinar, para pesquisar, para divulgar a arte, o saber, a cultura, o pensamento, tá? Terceiro princípio, o pluralismo, que haja várias concepções pedagógicas, tá? Que não seja trabalhado ali, que a educação não seja ministrada com base em apenas uma concepção pedagógica, mas que haja um pluralismo, uma diversidade. Também nesse mesmo terceiro princípio se fala sobre a coexistência de instituições educacionais
públicas e privadas. Então, o nosso Estado brasileiro permite que haja instituições públicas e privadas. O quarto princípio é o princípio da gratuidade. Então, a educação será gratuita no ensino público em instituições de ensino oficiais. Então, a educação será gratuita nas instituições oficiais da rede pública. Quinto princípio é a valorização dos profissionais da educação, e aí a Constituição Federal deixa claro que essa valorização nos remete ao plano de carreira e também ao ingresso exclusivo por meio de concurso público para o magistério público. O sexto princípio fala da gestão democrática. No caso desse princípio da gestão democrática, onde todos participam da gestão da escola, né? Pais, alunos, professores, moradores em torno da escola, direção e funcionários, todos participam. Esse tipo de gestão, ele somente cabe, segundo a Constituição Federal de 88, é obrigatório no caso da rede pública. O sétimo princípio é o princípio da garantia. Então, a Constituição Federal prevê que a educação deva ter um princípio de garantir uma educação de qualidade, um padrão de qualidade nesse ensino que é ministrado. O oitavo princípio fala sobre o piso salarial profissional nacional dos profissionais da educação, da rede pública. Então, que haja um piso salarial nacional, né, que seja cumprido ali por todos os representantes dos estados, né, dos municípios e do Distrito Federal, no sentido de que o salário, né, o rendimento dos funcionários ali da educação, da educação tenha uma base, tenha um piso salarial, que não seja menos que aquele. E o nono princípio, que é um princípio que foi agregado bem recentemente, é também uma garantia. Uma garantia de quê? De direito à educação e de direito à aprendizagem ao longo da vida. Então, todo cidadão brasileiro, ele tem aí, segundo o Estado, a garantia de que a educação e a aprendizagem dele poderá sim ocorrer ao longo de sua vida. Bom, o artigo 207 da Constituição Federal trata especificamente das universidades. Então, no momento eu não tratarei sobre ele porque, na verdade, não nos interessa sobre a respeito do concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Ok, o que mais a educação traz para nós sobre a educação? Como já dissemos, é um dever do Estado. E se é um dever do Estado, a Constituição Federal coloca 7 garantias. Ou seja, o Estado deverá promover a educação para todos, garantindo 7 coisas básicas. Quais são elas? Primeiro, a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, o Estado deve garantir a gratuidade na educação básica dos 4 aos 17 anos. Veja bem que a creche ficou aí um pouquinho de lado no sentido de ser obrigatória e gratuita, tá? Então, é obrigatória e gratuita a partir da pré-escola, dos 4 anos aos 17, finalizando o ensino médio. E essa educação básica, inclusive para as pessoas que não tiveram acesso na idade própria. Então, aqui a gente está falando de jovens e adultos que, por algum motivo, não concluíram, né, a sua educação básica. Pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. E elas terão, sim, a garantia de que poderão terminar os seus estudos. Segunda garantia é que haja a progressiva universalização do ensino médio gratuito. Terceira garantia, que a educação oferte um atendimento educacional especializado para os portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Veja que na LDB a gente tem lá uma nomenclatura, né? Portadores de deficiência, temos lá alunos com transtorno global do desenvolvimento e também altas habilidades e superdotação.
aqui na Constituição Federal está especificamente o termo portadores de deficiência, somente, e que esse atendimento educacional especializado seja ofertado preferencialmente, não obrigatoriamente, preferencialmente na rede regular de ensino. A quarta garantia é que haja educação infantil, creche e pré-escola até os 5 anos de idade, dos 0 aos 5. Quinto, a garantia acesso aos mais elevados níveis de ensino, de pesquisa, de criação artística, lógico, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, que todos é garantido pela Constituição Federal, que toda e qualquer pessoa, de acordo com a sua capacidade, tem acesso aos mais elevados níveis de ensino, pesquisa e criação. A sexta garantia é a oferta do ensino noturno regular, de acordo com as condições do educando. Aqui a gente não está falando de EJA, não está falando de educação de jovens e adultos, no sentido, tá? A gente está falando do ensino noturno regular, que à noite seja sim ofertado a educação básica, né, de acordo com as condições do educando. A sétima garantia, então, sétima e última, é que a educação, o Estado garanta programas suplementares de material didático escolar, de transporte, de alimentação e até mesmo de assistência à saúde para todos os alunos em todas as etapas da educação básica. E é aí que a gente pode se lembrar, por exemplo, do cartão material escolar, daí que a gente pode lembrar também da questão de ter uma parceria com o Ministério da Saúde, com as secretarias de saúde, né, de ter um transporte escolar para aqueles alunos, entram nesses programas suplementares que o Estado deve garantir, ok? Outra coisa importante, então, depois de falar das garantias, é que a Constituição Federal de 88 traz para nós que o acesso ao ensino obrigatório gratuito é um direito público subjetivo. O que isso quer dizer? É um direito que qualquer pessoa pode avocar. Então, qualquer um de nós, percebendo que não haja oferta ou que a oferta seja irregular do ensino obrigatório, que é dos 4 aos 17 anos, qualquer um de nós pode entrar com uma ação contra o Estado, pedindo então esse ensino obrigatório. Por isso que é um direito público subjetivo, tá? O não oferecimento ou a oferta irregular desse ensino obrigatório vai importar na responsabilidade da autoridade competente. Então, vai recair aí sobre a autoridade que é competente sobre este assunto. Bem, o poder público deve fazer 3 ações, tá? Deve fazer 3 ações relacionadas ao zelo pela frequência dos estudantes na escola. E na Constituição Federal tem lá citado que são os educandos do ensino fundamental. Logicamente, hoje a gente já sabe pelos normativos que se estende a toda a educação básica, tá? Na Constituição Federal tem lá especificado educandos do ensino fundamental. Então, o poder público, ele deve recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada pública e zelar junto com os pais, com a família, pela frequência do aluno. Então, essas 3 ações, elas vão de encontro para quê? Para que o aluno frequente a escola, para que o aluno participe da escola e que o Estado e a família estejam atentos se ele está frequentando realmente a escola. Segunda, e a outra coisa é que a educação, ela é um dever do Estado, mas ela é um direito da iniciativa privada. Ela é livre. Qualquer pessoa que quiser abrir uma escola, montar uma escola, ofertar o ensino, ele pode, desde que siga a 2 condições básicas. Primeiro, cumprir as normas da educação nacional. E segundo, que a autorização e a avaliação de qualidade daquele ensino seja feita pelo poder público. E encerrando então essa primeira parte, a Constituição Federal, ela também ela nos assegura conteúdos mínimos para o ensino fundamental.
Então, consta na Constituição Federal que o ensino fundamental deverá ter conteúdos mínimos. Primeira ação: assegurar que haja uma formação básica comum. Aonde quer que o aluno esteja, em qualquer local, região no Brasil, que todos os brasileiros tenham uma formação básica comum. E é dessa ideia que vai nascer a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Então, essa é a primeira ação a respeito de conteúdos mínimos, né? Então, assegurar que todos os brasileiros tenham acesso a uma formação básica comum. Segunda ação, respeitar os valores culturais e artísticos, tanto regionais quanto nacionais. Tem de haver essa valorização. Terceira ação é que o ensino religioso ele vai ser sim um componente curricular que conste no horário normal da escola pública, né? Mas ele é de matrícula facultativa. É obrigação do Estado ofertar, mas o aluno pode ou não escolher fazer esse componente curricular, mas que o Estado deve ofertar e que, se o aluno quiser, ele deve fazer parte, sim, dos horários normais das escolas. Então, por hoje, nesse podcast, nós paramos por aqui nos conteúdos mínimos do ensino fundamental. No próximo, continuaremos então esse assunto. Tchau, bons estudos!